para ele que era conhecimento, e ele pode se vangloriar daquilo. Não, eu me formei, eu sou professor de física, né? Aquilo enche o ego dele, né? E aquilo basta para ele. Ele pegar e dar um carteiraço, eu sou professor de física, né? Eu tenho diploma disso, daquilo. Um comodismo em títulos, tá? É um cara preguiçoso. Provavelmente ele estudou direitinho para repetir o que pediram para ele, mas ele é incapaz de inventar, de sair daquela caixinha onde ele está inserido. Nem disse o Martins aí, ó, sem hipocrisia. Tudo é desprezível, né? O Carlito fez isso. Eu expus ele e para o Vector, dois topógrafos. Eu expus francamente, diretamente, frontalmente, um absurdo. Absurdo lógico completo tem que ser fantasioso para negar o que eu estou falando, que é você não pode desprezar a atmosfera jamais, porque ela é composta de matéria e a matéria ela desvia a luz, porque são ondas, elas vão ser desviadas, e ela desvia a luz porque existe um gradiente. Se não houvesse um gradiente, não haveria desvio. A onda iria sempre continuar em linha reta. Mas como existe um gradiente de composição molecular no vertical, também existe no horizontal, mas o principal é no vertical, essas diversas camadas, umas sobrepostas às outras, que por sua vez é confirmado pelo gradiente de pressão, pelo gradiente de temperatura, então eles não podem negar isso, porque eles precisam afirmar algo que ninguém iria acreditar, que a pressão se permanece estável o tempo inteiro. Sabe quando aparece aqueles malandrinhos falando assim, porque se a Terra tivesse um domo, olha que ridículo vocês que vão ouvir isso aqui. Eu vou dizer, cara, vocês são ridículos. E vocês falam coisas ridículas. Eles acreditam que evoluíram das amebas. Quer coisa mais ridícula disso? Falam coisas ridículas. Eles acreditam que evoluíram dos líquens. Cara, porque eles dizem que se tivesse um domo, a pressão que houvesse deveria ser uniforme. Porque qual que é aí? Quem é que falou, cara? Teve alguém aí que pegou e tirou o mula da. Cara, teve alguém que entrou num debate aí, agora recente, e falou isso. Não, mas foi o Juca. O Juca entrou num debate com o Globaloid lá, Fernando Freire, tá? No canal do Esaías. Cara, o Fernando Freire saiu com essa, não, porque a pressão teria que ser igual em tudo dentro do domo, né? Aí o Juca pegou e falou uma coisa óbvia. Ele falou, não, mas ele citou o bujão de gás do Fernando Freire, né? Porque aí, não, mas ele pegou uma foto do bujão de gás, mostrando que o gás estava líquido embaixo e ele é gás, ele fica gasoso em cima. Ou seja, existe um diferencial de pressão, porque quando tu abrir para haver uma redução da pressão, aquele líquido se transforma em gás. Então, o bujão de gás contém líquido dentro. E quando tu diminui a pressão, ele vai se transformando em gás novamente para sair fora. Ou seja, dentro do bujão de gás existia um gradiente de pressão inegável, que é líquido e gasoso, tá? Tipo que nem a minha garrafa d'água que eu fiz, aquela. Por exemplo, só que eles querem passar essa falácia que dentro do domo tem um domo ali, são uma distância ali, sei lá, 40, 80, quantos mil quilômetros tem, né? 120, sei lá, de diâmetro, quantos quilômetros vai ter na Terra plana, e tendo um domo em cima, eles querem dizer que a pressão tinha que ser uniforme o tempo inteiro, tá? Cara, isso ridículo. O próprio físico que conversou comigo lá no canal do Mula, o Felipe F., ele duvidou que pudesse haver gradiente de pressão em um ambiente fechado. Cara, e o cara é professor de física. Eu mostrei aqui na minha casa, eu fiz um gradiente de pressão ali, é muito fácil, é só tu criar o vácuo ali, tu tira embaixo, sobe, ele cria uma pressão negativa em cima, pronto. O cara é professor de física, é um papagaio. Deixa eu agradecer a presença, só um pouquinho, agradecer a presença aqui do ilustre Paulo Conectivado, fazia tempo que não aparecia aqui no canal do Fake Flip, um abraço, meu irmão. Eu pretendo
Se tu aceitar, te convidar para fazer uma live aqui, cara, porque já faz horas, ó. Abração, meu. Então, tu pega um cara que é professor de física e fala uma tolice dessas, achando que tá abafando. Os burros somos nós. Tu pega o Carlito topógrafo junto com o Vector topógrafo e eles ficam ali dando risada. Quando eu estou falando uma coisa óbvia, que tu não pode desprezar a atmosfera jamais, eu estou provando que não pode desprezar, e os caras simplesmente eles são incapazes de pensar do absurdo que eles estão falando. O quanto despreparo o quão eles estão despreparados, né? Tipo assim, o quão pouco eles observaram ao longo da universidade, né? O quão pouco eles experimentaram em termos de experimento, eles viram muito pouco, porque tem experimentos que nós vimos que esses caras não viram. Então a gente é capaz de dizer, não, sim, um gradiente de pressão é fácil de existir num ambiente fechado. Eles são capazes de pensar fora da caixinha sabe quando tu pega um cachorro e tu leva para mestrar o bicho, né? O bicho vai respeitar aquilo que ele aprendeu na castração mental que ele teve lá, por reflexo, por fome, por dor, né? Ele vai fazer automaticamente as ações. Tu vai mandar sentar, ele vai sentar porque alguma coisa aconteceu que deixou ele educado para isso, né? Mas é uma educação instintiva, automatizada, autômata. Então esses caras são um pouco cachorros que foram para adestramento. E eles saem de lá. Uma das coisas que eles aprendem no adestramento tem o cachorro, tu manda deita, né? O cachorro vai lá e deita, né? Senta, o cachorro vai lá e senta. Para esses caras, tu diz para eles aí, ó, gravidade. Toma picada. Toma picada. O cara vai lá e toma. Gravidade. O cara vai lá e fala gravidade. Uma atmosfera desprezível. O cara vai lá e deita. Ali deita. Atmosfera desprezível. Repete. Funciona. Estão adestrados. Adestrados. Só que a realidade é diferente, né? Quando a gente mostra a realidade, aí eles se dão conta. Estão incapazes de pensar. Eles se dão conta que estão errados, mas como o fanatismo fala mais alto, ou o obscurantismo fala mais alto, ou das duas uma, eles se mantêm no engano. E qual é o que define a manutenção do engano, o escuro? Manter-se no engano é o quê? Olha, eles pode ter algumas vertentes. Tem aquele lá, a síndrome de Estocolmo, né? O cara é aterrorizado, ele acaba amando o seu carrasco, né? Então é um trauma. A outra opção é um profundo desinteresse, um profundo desamor pela verdade. O cara não quer aprender, ele não quer saber. Ele está ali confortável naquilo que disseram para ele que era conhecimento, e ele pode se vangloriar daquilo. Não, eu me formei, eu sou professor de física, né? Aquilo enche o ego dele, né? E aquilo basta para ele. Ele pegar e dar um carteiraço. Eu sou professor de física, né? Eu tenho diploma disso, daquilo. Um comodismo em títulos, tá? É um cara preguiçoso. Provavelmente ele estudou direitinho para repetir o que pediram para ele, mas ele é incapaz de inventar, de sair daquela caixinha onde ele está inserido. Então é isso, é ignorância, é síndrome de Estocolmo, é ego, né? Ou tem uns que são fanáticos, eles precisam manter como verdadeiro aqueles mundos espaciais, né? Que nem tipo aquele Maurício Pacheco. Cara, se o mundo não for do jeito que é que nem o nível curvo. O nível curvo falou claramente: se for a Terra não for numa esfera, eu me mato. Ele deixou num ato falho. Eu não sei se é fanatismo ou se é obscurantismo, né, cara? Porque eles chegam assim num nível de fundamentalismo agressivo. Eles querem nos matar. Ele deixou bem claro isso, está gravado o que ele falou. E olha, eu tô respondendo, então tá convidado já, parceiro. Tá convidado, a gente entra em contato.
Ou então assim, a última opção é maldade, cara, por maldade, né? Eu aprendi com a minha avó, que era uma pessoa sábia, porém era analfabeta. Minha avó era analfabeta. Eu venho de uma família muito pobre, muito humilde, que os meus antepassados eram analfabetos, não tiveram acesso. Sim. Né? E eu me lembro, quando eu era criança, eu lia a Bíblia para minha avó, porque ela não sabia ler a Bíblia, mas ela queria escutar e eu lia. Né? Na época, eu não acreditava na Bíblia, eu passei a acreditar na Bíblia muito recentemente. Né? Quando eu me desvencilhei do sistema, eu falei, não dá mais para acreditar no sistema, eu vou acreditar no quê? Lá fui eu para a Bíblia. E a Bíblia me trouxe aquilo que eu precisava. Realmente ela é verdade. Tudo que está na Bíblia se remete à realidade da Terra. E das pessoas e da história também. Então, assim, hoje em dia eu estou fechado com a Bíblia. Então, para mim, a Bíblia é a única verdade. Se não está de acordo com a Bíblia, eu já boto 2 pés atrás, assim, já não acredito mais. Mas durante muito tempo eu fui um cara assim como esses professores aí. Também eu era um adestrado da vida. Né? Como tu mesmo mencionou mais para o início da live, que para mim é difícil de entender a concepção correta de pressão, porque eu fui também adestrado, isso é bem verdade. Né? Eu também fui doutrinado. Todos nós fomos. Espera só um pouquinho que tem gente aqui me cobrando que eu não leio os superchats. Espera só um pouquinho. Só um pouquinho, patrão, peraí. Aqui, ó. Participação do nosso grande bispo aí, ó. Doando R$5 para a equipe do Bruno Alves, aí, o Team Bruno Alves, não são desprovidos de pensar, apenas não querem assumir por ego que investiram dinheiro em falácia. Verdade, né? Era mais fácil ter gastado tudo de bala sete belo, de chachá. Eu ia lá na venda e gastava todo esse dinheiro de bala, era mais fácil, porque não serviu para nada. Né? No Obrigadão que diz respeito pelo carinho, Martins. No que diz respeito à cosmologia, realmente não serviu para nada. A gente não pode desprezar que os engenheiros constroem utensílios e promovem o progresso da humanidade, mas não aqueles que estão relacionados com o espaço, com cosmologia, até o próprio topógrafo, né? Ele vai lá e mede, segue a cartilha dele que diz que é para considerar plano, numa limite de 50 quilômetros, né? Usa um truque de dizer que está desconsiderando a curvatura e refração, quando na verdade ele está desprezando a atmosfera para poder justificar que tem uma curva, mas as medições deles lá vão funcionar, porque a matemática existe, a trigonometria existe, né? Só a explicação por que cai a imagem é que é mentira. Mas a imagem cai, eles sabem, sempre vai cair. Só que eles dizem que cai porque está baixando na curva. E ela não, ela cai por causa do desvio da luz. Mas então, esses que estão ligados à cosmologia, essa história de física teórica, esses caras que ficam a vida inteira falando como é que é lá no galáxia, não sei o quê, porque aconteceu isso lá, agora modelo Lambda, o Escambau, né? São cara que são atrasos para a humanidade, essas pessoas. Eles são pedra de tropeço, eles fazem com que se perpetue o engano. Porque eles são, cara, são realmente. E aí, voltando ao que eu estava tentando dizer da minha avó, que ela me ensinou que a manutenção do engano, né, se manter no engano, é burrice. Essa é o que me dizia. Olha, errar é humano, mas se manter no erro, aí é burrice. Então, quando a gente chama esses caras de burro, será que eu estou errado, Escuro? Será que a minha avó estava errada? A tua avó não estava errada, cara. Não estava errada. Eu acho que se tu tem a condição de fazer o certo, tá na tua frente a explicação de como fazer, e tu insiste em fazer o errado, por uma questão de ego, não deixa de ser uma ignorância, uma burrice, né? Porque tu teve todas as condições, eles teriam condições de entender, mas eles realmente preferem ficar burros. Aí realmente não tem como discutir com fanatismo, né, cara? Não tem como rebater. A gente consegue rebater o que é científico. Porque se é ciência, então é verdade. Né? Se é ciência, então existe. Podemos ver. Pode se sentir, pode se medir, pode se reproduzir. Agora, se não é, então não dá. Né? Não dá para e chegou né? ao ponto em que está desmascarado. Aí, ó. A gravitação não existe. Ela simplesmente não existe. A gente explica a movimentação vertical das coisas através de termodinâmica. Tá aí, tá explicado. O que existe é
a termodinâmica. Isso sim existe, a gente consegue mostrar a termodinâmica, ver a termodinâmica, reproduzir a termodinâmica, mensurar a termodinâmica. Mas a gravitação não, porque para ser gravitação tem que ser força. Para ser gravitação tem que ser anulado por outra força. E no momento que se anula por termodinâmica, então não é gravitação, é termodinâmica. Então ficou desmascarado que trata-se de fanatismo em acreditar no que jamais foi visto, como ondas Rossby, e como tantas outras coisas que jamais foram vistas. Então, é por isso que o team Bruno Alves está aí aniquilando com o team Esférica Est, porque eles estão órfãos de ciência, eles estão repletos de fé, repletos de fanatismo e de imaginário, teórico e imaginário. Mas nós estamos buscando ciência de verdade. E na própria ciência deles, diz que a Terra tem que ser plana para se explicar diversas coisas que sejam de fato reais. Tudo aquilo que é real e palpável, como ondas, como a topografia, como a aeronáutica, caso não saibam, a aeronáutica também supõe terra plana. É impossível lidar com a aeronáutica tendo o modelo globo. Não dá. Simplesmente não dá. Então, tudo aquilo que é científico e palpável, ciência de verdade, mesmo científico, passou por método, então passou por observação. Agora, tudo aquilo que não é, não passou por observação. E dar algo não observado por ciência, isso é fanatismo, não é ciência. Para ser ciência, tem que ser ciência. Não pode ser imaginário. Acaba caindo também no lado da burrice também, né, cara? Porque os caras dizem cada coisa assim, cheio de empáfia, né, de poder, né? E é umas coisas assim tão idiotas que o cara tem que também fazer uma certa força, né, para ficar repetindo aquilo e se proibindo de pesquisar e pensar diferente, querer ouvir, né? É que nem eu fazer o debate ali com o Carlos Lima. Ele não vem no debate para debater, ele vem no debate para tentar usar alguma estratégia que pudesse aparentar que ele ganhou o debate. Então ele vem ali, aí ele fica fazendo risos no background, né? Riso, gargalhada, o objetivo não é a verdade, o objetivo é ganhar o debate. Para esses fanáticos, eles alguns anos atrás, quando o movimento ainda estava fraco, eles achavam que nós não tínhamos razão nenhuma. Hoje, eles já sabem que nós temos a razão, mas eles insistem em achar que não temos a razão. Então, eles partem do pressuposto que já está ganho o debate. Então, eles já vêm tirando sarro. Só que, não, para tirar sarro tem que primeiro ganhar. Para tirar sarro tem que primeiro mostrar que tem a razão. E não tem. Eles estão órfãos de ciência. Completamente órfãos. E deixa eu ler o superchat antes que me xingue aqui, né?